Vocês podem iniciar. Boa noite. Nosso grupo é composto por mim, Tainá, pela Daniela e pela Evilane, né? E o nosso grupo ficou responsável pelo tema pilhas e baterias, né? E a gente vai esclarecer alguns tópicos aqui para vocês hoje. Primeiro vamos ver como esse material, qual o impacto que ele tem de uma forma, sendo descartado de uma forma incorreta. Né? As pilhas e baterias, né? Há um grande potencial tóxico composto nesses materiais. No caso, os metais pesados, né, como chumbo, mercúrio, níquel e o cádmio, né. Esses metais pesados, né, são capazes de causar doenças, né. Em contato com o meio ambiente, ele pode ocasionar a contaminação do solo, dos lençóis freáticos, né, prejudicando a agricultura e a hidrografia, né. Então, é por isso que a gente precisa dar uma atenção, né, para o descarte, né, desses materiais, né, e mais na frente a gente vai ver também sobre a logística reversa, né, porque os danos que o descarte incorreto desses materiais pode nos ocasionar muito prejudiciais, né. Pode passar daí. Bom, a reciclagem de pilhas e baterias, né. Vamos ver aqui um pouco sobre a geração de emprego e renda no setor. As pilhas e baterias precisa ter um cuidado especial, né? Como eu já havia dito antes, né? A melhor opção é o tratamento através da reciclagem, né? No Brasil, a reciclagem desses resíduos ainda é muito baixa, né? Isso devido a alguns fatores, né? Por exemplo, a falta de conscientização da população sobre a maneira correta de descartar. Bom, nesse ponto a gente precisa fixar, né, a sensibilização e a conscientização das pessoas, né, sobre a reciclagem desse material, né. É preciso romper, né, a visão de que é lixo e aquilo ali não tem mais, a gente não vai mais aproveitar de maneira alguma, né. No Brasil, a reciclagem desse material é muito baixa, né. A reciclagem em si no Brasil não tem um número assim tão, né, significativo, né? E desses materiais, né, das pilhas e baterias, é um número ainda menor, né? E uma das formas, né, que esse material poderia ser reciclado é fazendo a inserção dessa reciclagem nas instituições que já trabalham com algum outro tipo de material, né? Que é os convencionais, vamos dizer assim, né? A reciclagem de plástico, de papel, né? Das garrafas PET, né? Uma das opções seria também aderir à reciclagem de pilhas e baterias, né? Pode passar dele. Crescimento de venda de aparelhos que fazem uso de bateria, né? O Brasil é o quinto país em ranking de uso diário de celular no mundo, né? Os brasileiros passaram mais de 3 horas por dia usando o celular em 2018, né? Essa média colocou o país em quinto lugar no ranking global de tempo dispendido com esse aparelho. O dado é do relatório do Estado de Serviços Móveis, elaborado pela consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos móveis, né? Com o consumo acelerado, a importância da reciclagem desse material é, sem dúvidas, algo que todos os fabricantes e consumidores precisam estar atentos e praticar o que diz a legislação, né? A gente vê que o consumo dos aparelhos eletrônicos que fazem uso desse material cresce dia após dia, né? Mas a questão não é só produzir, né? E as pessoas consumirem, né? Sem pensar no que elas vão fazer com aquele material quando para elas já não tiver uma vida útil, né? O que elas vão fazer com aquela pilha, com aquela bateria que já não funciona mais, que já não tem mais a mesma funcionalidade, né?
E às vezes a falta de informação leva as pessoas a fazer esse descarte incorreto, né? E acaba nos trazendo prejuízos grandes, né, ao meio ambiente, à nossa própria saúde também, né? Porque acabam descartando esse material no lixo doméstico, né? E vai para um lugar onde não deveria ir, né? Porque esse material até poderia ser descartado, né, no lixo doméstico, se tivessem uma destinação diretamente para o aterro sanitário, né? Mas a gente sabe que o aterro sanitário não é uma realidade em todas as cidades do Brasil, né? Então é uma questão que deve ser estudada, né? Que deve ser repensada e a sensibilização das pessoas, né, de saber que o descarte incorreto desse material nos traz prejuízo, deve ser maior, né? A informação deve estar mais em evidência, né? Pode passar, Dani. Para que aconteça a reciclagem desse material, existe a separação dos componentes, né? O plástico das pilhas são encaminhados para uma instituição ou alguma empresa especializada em plástico, né? O metal é triturado em uma máquina especializada neste procedimento. As partículas são enviadas para o reator químico, que é responsável por dissolvê-las e realizar a neutralização, né, daquele resíduo que está lá. Esse material também passa por teste químico, né? O objetivo é identificar qual metal está mais presente em sua composição. E após esse teste químico, tem o procedimento do aquecimento. Aquecer pilhas e baterias em um forno com uma temperatura superior a 1.300 graus Celsius, que resulta em um óxido metálico em pó. Esse óxido produzido pode ser comercializado para uso em azulejos, vidros, pisos, entre outros, né? É aí que entra a parte dos lucros, né, que as empresas poderiam estar tendo, né, com a reciclagem desse material e fazendo a exportação, né, e gerando lucro, né, além de estar fazendo um bem para o meio ambiente, né, gerando conscientização, tendo uma boa imagem, né, perante o mercado, né, que hoje em dia isso conta muito, né, as empresas que têm cuidado com o meio ambiente, elas são mais bem vistas, né, e lucrando, né. Pode passar. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né? A missão da Anatel é promover o desenvolvimento das telecomunicações do país, de modo a adotá-lo em uma moderna e eficiente estrutura de telecomunicações capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preço justo em todo o território nacional, né? A Anatel, basicamente, tem a função de estabelecer esse desenvolvimento, né, de telecomunicações, serviços e materiais com certificados para o melhor uso da sociedade, né? Quanto ao destino final desses aparelhos, segundo a legislação Anatel, as baterias deverão portar símbolo ou informação com indicação de recolhimento e descarte do produto após sua vida útil, né? No caso, precisa haver uma identificação, né, nesses produtos. No final da vida útil das baterias, estas deverão ter destinação final adequadas, obedecendo à legislação vigente notada na resolução do CONAMA, de número 401, de 2008, ou qualquer outra que venha a substituí-la ou complementá-la. O contato com os componentes químicos internos pode causar severos danos à saúde e a destinação final inadequada pode poluir o meio ambiente. Pode passar. Bom, essa resolução, ela estabelece os limites máximos de chumbo, de cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado e da outras providências.
Agora a Dani vai dar continuidade. Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei federal de número 12.305. Ela foi feita em agosto de 2010 com o objetivo a gestão integrada dos resíduos sólidos. Alguns exemplos contemplados são os resíduos domiciliares, industriais e os resíduos perigosos, corrosivos e tóxicos. A Política Nacional dos Resíduos também dispõe alguns princípios, objetivos e instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada ao gerenciamento dos resíduos sólidos, incluindo os perigosos, de tal responsabilidade dos geradores e do poder público. Aqui são alguns impactos sanitários causados pelo descarte inadequado de pilhas e baterias. Tendo como ponto de partida o descarte inadequado de pilhas e baterias nos resíduos sólidos urbanos, há um grande potencial tóxico compostos de metais pesados, como chumbo, níquel, mercúrio, zinco e manganês, entre outros potencialmente perigosos à saúde. Esses metais pesados, sendo bioacumulativos, depositam-se no organismo, afetando suas funções orgânicas, e estima-se que cada bateria ou pilha depositada de forma inadequada no meio ambiente pode contaminar uma área de 1 metro quadrado. Na natureza, uma pilha pode levar séculos para se decompor, os metais pesados, porém, pode demorar milhões de anos para perderem suas propriedades tóxicas em contato com a umidade e a água, o calor, outras substâncias químicas. Esses componentes tóxicos vão acabar vazando e contaminando por onde eles passam, né? E assim podendo provocar impactos irreparáveis no solo, na água, nas plantas e nos animais, e principalmente no homem, que está no topo da cadeia alimentar. E os principais efeitos à saúde que ele pode causar, né, é a contaminação por quando manuseamos ou armazenamos esses resíduos de maneira inapropriada, ou quando consumimos uma água contaminada ou algum alimento. E também ele pode gerar doenças como anemia, câncer, dores abdominais, problemas pulmonares e no sistema respiratório. Aqui são algumas imagens, né, desses metais expostos ao meio ambiente. Quando uma pilha é exposta ao solo úmido, ela pode corroer, assim vazar as substâncias que estão presentes dentro da cápsula, e por sua vez vai contaminar o solo e os lençóis freáticos. Aqui, como no Brasil, é bem comum as pessoas descartarem seus resíduos em terrenos baldios ou lançarem em garapés. É muito comum ver pilha jogada na rua, qualquer lugar a gente encontra. Aí, como fazer o descarte dessas pilhas e baterias, né, de forma correta? De acordo com a resolução CONAMA 401 de 2018, obriga os estabelecimentos de todo o país que comercializem pilhas e baterias portáteis que recebam esses produtos pós-consumo para dar uma destinação ambientalmente adequada de responsabilidade ao fabricante ou importador. A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente essas pilhas após o uso é do fabricante. Portanto, os materiais devem ser entregues aos estabelecimentos que comercializam e assistências técnicas autorizadas, para que eles repassem os resíduos aos fabricantes e importadoras. As pilhas e baterias podem ser recicladas ou reutilizadas, ou podem passar por outro tipo de tratamento que possibilite o descarte não nocivo ao meio ambiente, que é aí que entra a logística reversa. Aí aqui são algumas imagens de como a gente pode fazer esse descarte. E esses resíduos não podem ser descartados no lixo comum, né, doméstico, e não podem ter contato com umidade ou calor. Eles devem ser mantidos
fora do alcance de criança ou animais, e também eles podem ser armazenados em recipientes resistentes, como sacos ou caixas, garrafas, e inclusive eu armazeno as minhas pilhas em garrafa PET, para depois dar um destino consciente, né? Descartar de forma consciente, encaminhando esses resíduos para estabelecimentos ou shopping. Aqui em Manaus é bem comum a Bemol, que faz esse recolhimento dessas pilhas e baterias, e aí vão dar um destino adequado, né? E dar continuidade ao ciclo produtivo desses materiais. Obrigado. Evirlane. Boa noite. Oi, eu vou falar sobre... Professor, tá ouvindo? O ciclo de vida e boas práticas no setor das pilhas e baterias. O ciclo de vida do produto é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, como uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, desde a obtenção de matérias-primas e insumo para a fabricação, o processo de produção, o consumo e até mesmo o descarte. Para o ciclo de vida do produto ser apropriado, conforme estas observações, o produto deve ter uma disposição ambiental adequada. Conscientizar a população sobre o ciclo de vida do produto é imprescindível, uma vez que o mesmo pode evitar a dependência da saúde pública por conta do descarte incorreto de lixo e também minimizar os impactos ambientais desvantajosos trazidos por ele. É importante, professor, sobre a educação que as pessoas deviam ter, né, sobre as pilhas e baterias. Às vezes a gente vê muitas crianças com pilhas na boca, baterias, né? E às vezes a pessoa, a mãe, os pais não têm aquele conhecimento de, às vezes, tirar aqui crianças brincando na rua com esses materiais altamente tóxicos, né? Que prejudica bastante o meio ambiente, imagina a nossa saúde. As pilhas e baterias são objetos que possuem uma logística reversa própria. A grande variedade de pilhas e baterias exigem uma separação criteriosa e cuidados específicos em relação a outras cadeias de geração de valor. Pode passar, meninas. Alguns benefícios da logística reversa no setor de pilhas e baterias. Dessa forma, além de evitar que esse resíduo seja descartado de maneira incorreta no meio ambiente, o fabricante ainda conta com diversas vantagens para o seu negócio, tais como o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivo à pesquisa, reaproveitamento do produto que seriam descartados, agregação de valor resíduo, estabelecimento de parceria entre as empresas geradoras de resíduos semelhantes, até a melhoria da imagem da empresa perante a sociedade. E também ela pode até haver mais trabalhos, né, mais postos de trabalho, com um dos benefícios da logística, e como a Bemol faz com a população, né, que, além da melhoria da imagem da empresa, que passariam a vê-la como uma indústria ambientalmente correta, que é o que a Bemol pretende fazer, né? Pode passar, meninas. Aqui nós temos o ciclo da logística reversa, né? Primeiro que na matéria-prima na indústria, os produtos eles são produzidos, embalados, né? Depois há uma distribuição, as empresas distribuem os produtos para os comércios, e já nas lojas os produtos são vendidos, depois eles vão para os consumidores, que somos nós, e os produtos são consumidos e as embalagens são descartadas. Depois ele vai para a coleta e seleção, com o descarte de catadores, fazem a coleção dos produtos reciclados. Isso é que devia ter, né, em toda Manaus, em todo o Brasil, esse ciclo da logística reversa, mas infelizmente não é assim. E nessa reciclagem,
Logo todo o material reciclado é transformado em uma matéria-prima para as novas embalagens. Essas pilhas e baterias nesse ciclo da logística reversa, elas são submetidas a um processo de reação química, né, em que são recuperados os sais e óxidos metálicos utilizados como matéria-prima em processos industriais, na forma de corantes e pigmentos. Elas são colocadas em um forno industrial e submetidas a altas temperaturas, como os meninos falaram, para separar o zinco, esse material muito perigoso, altamente tóxico. Pode passar, amiga. O presente trabalho, ele teve como finalidade trazer informações sobre substâncias perigosas ou utilizadas com desacordo às normas ambientais ou de segurança, que são a ameaça à saúde pública devido à sua toxicidade. E por isso devem ser tratados, bem como quem os manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza e recicla e dá essa destinação final a resíduos perigosos de forma estabelecida em leis. A Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, é responsável por nortear o descarte, a destinação e a disposição final, em consonância com a CONAMA 497. Atualmente, a empresa Green Electron é responsável por gerenciar o programa de pilhas e baterias, que traz à tona as disposições sobre logística reversa, entre outros parâmetros. Seria legal, né, professor, se existisse esse ciclo, né, na nossa cidade, não só da Bimol, né, mas em parceria com a prefeitura, né, porque são metais pesados, e que não ficassem aí nos rios, aí nas calçadas, nas crianças, as pessoas jogam, né, nos rios aí poluindo, aí os peixes também são contaminados, né? E, enfim, pode passar, meninas, né? Tem mais? Aí nós temos as nossas referências. Tem mais? E é isso, professor. Obrigada a todos. Beleza. A equipe fez aí um pouquinho também de mais de 20 minutos. Fizeram 22 minutos. E olha que eu li rápido. Passou 22 minutos. Professor, só uma pergunta. Essas baterias, elas são muito perigosas, né, pra gente. Porque o meu celular, ele fica toda hora esquentando, aí eu tenho medo até dele explodir. Né? Tem alguns que são bem perigosos mesmo. É importante não deixar o celular carregando na tomada de noite, quando vai dormir, né? Então, não ficar falando ao telefone quando estiver carregando, porque realmente algumas tem alguns acidentes já relatados pela internet aí, né? O Juscelino um comentário aí. São celulares tirados, né? Eu, particularmente, nunca tive problema assim, com bateria, mas eu já vi algumas pessoas relatarem que explodiu a bateria e tal, né? Isso varia de aparelho para aparelho. Eu acho que não importa muito se é meio pirata ou não. Acho que o que eu tenho atualmente, ele esquenta bastante se eu estiver usando. E quando vai para passeio, que esquenta, pega no sol, aparece uma mensagem dizendo que é para deixar o aparelho parado para resfriar. Então, isso varia de tecnologia para tecnologia, mas são perigosas, é bom ter cuidado, né? Bem, aí eu abro agora perguntas aí para a equipe, se alguém tem, Juscelândio, que está participando, tem algum comentário? Não? Bem, eu vou fazer alguns poucos comentários aqui, para terem cuidado aí na hora de apresentação, com o né, quando for apresentar, né, a gente precisa ter uma moderação melhor aí nessa questão do né.
tudo bem. É só uma questão mesmo de nervosismo mesmo, mas dá para controlar isso naturalmente. Às vezes a gente fala, mas o importante é a gente não repetir constantemente durante uma apresentação. E a questão também dos slides um pouco carregados, tá? Com texto, é bem interessante que a gente também possa colocar textos curtos, imagens, esquemas, fotografias para a gente, tabelas, né? Para a gente conseguir ir explicando e ler um pouco menos também a questão do assunto. Mas tudo aquilo que vocês colocaram, por exemplo, que a gente precisa ter mais, que as pessoas precisam conhecer mais um pouco sobre isso. É verdade, tudo na área ambiental, as pessoas precisam conhecer um pouco mais, porque a gente, de fato, não tem uma educação ambiental de qualidade desde a escola, né? Então, a gente aprende isso lá na escola, no ensino fundamental. É engraçado que eu vi um vídeo agora, essa semana, do pessoal do Mares Limpos, que falam que as pessoas que mais se incomodam com o tema de sustentabilidade são mulheres, né? E principalmente dona de casa, que é exatamente as pessoas que cuidam mais ali. É até uma situação de machismo ainda, porque quem mais cuida das casas são as mulheres, os homens não cuidam de casa, né? Exatamente porque fingem que não sabem limpar, que não sabem, mas não existe isso, tudo é questão de botar a mão na massa e fazer. E aí tem uma pesquisa, né, que a moça apresenta lá, que quem mais tem e participa, né, das ações de sustentabilidade são as mulheres. Então, assim, quando a gente tem essa questão de que o homem está participando, já leva para um lado mais preconceituoso de forma errada, inclusive, né, que não tem nada a ver, porque homem e mulher, todos vão sofrer aí, por exemplo, alguma situação que for imposta por um problema ambiental, não tem distinção de sexo isso, nem de país, e, né, etc, etc. Todos vamos passar por isso. E é importante também isso, né, que os homens possam também cuidar aí da separação dos seus resíduos, inclusive as pilhas. De fato, a gente tem uma deficiência em coletores de entrega, dos pontos de entrega voluntária para pilhas e baterias, para todos os resíduos, mas para pilhas e baterias, então é bem mais complicado, como vocês citaram aqui, dando nome às lojas, né, a gente tem aqui algumas lojas no shopping, e em específico a rede Bemol também, que oferece alguns pontos para receber essas pilhas, né? A gente tentou colocar também, em paralelo a isso, lá no IFAM, um ponto de entrega, de recebimento de materiais eletroeletrônicos, que não necessariamente são as pilhas, né? Pilhas elas fazem parte, mas é outro nicho, né? Paralelo. E tinha que pagar, né? Tem até o pessoal aí acho que é do Descarte Correto, né? E tinha que pagar o aluguel mensal, né? Do pequeno containerzinho que recebia os materiais eletroeletrônicos. Porque, assim, a gente não consegue fazer um reaproveitamento disso aqui muito em Manaus. Então, provavelmente, eles tiram algumas peças e mandam isso para a empresa que recicla. Então, nosso grande problema é que a gente não tem quem faça esse processamento aqui na cidade, né? Então, imagina no interior, a gente vai nos lixões, a gente encontra muitas pilhas e baterias, e elas têm, como vocês apresentaram aí, produtos químicos, né? Chumbo, mercúrio, etc. E isso vai percolando lá pelo lençol freático e até chegar e poluir aquela região. E depois a gente vai se alimentar, vai usar essa água, vai tomar banho, e isso pode influenciar em doenças de pele e até outras doenças aí mesmo internas no corpo, né, do ser humano. Então é super importante aí que vocês também façam essa separação das pilhas e baterias e levem lá no shopping, né, ou então na empresa que vocês tenham alguma afinidade, para devolver, porque isso, como a gente foi bem frisado aqui, faz parte de uma logística reversa, de um canal reverso, né, e de uma responsabilidade compartilhada, que, voltando lá para a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305, o que é a responsabilidade compartilhada? Basicamente, todos os elos ali da cadeia são responsáveis pelo que gera, né, e pelo que produz. Então, você passa a ser também responsável pelo que você está descartando, pelo que você está gerando, assim como a empresa que produz, o governo também por fiscalizar. Então,
Todos somos responsáveis. Não tem mais aquela situação de dizer, o governo não faz isso, não faz isso. Mas você também é. Se o governo não te dá algumas condições, você pode separar e deixar depois isso lá um ponto de entrega voluntária perfeitamente. Então, é questão de procurar. Agora, óbvio, né, que o papel do governo seria disponibilizar esses PEVs, né, em maior quantidade em vários pontos aí da cidade, principalmente nos maiores fluxos de pessoas, né. A professora Nereida gostaria de comentar algo? Eu acho que as minhas contribuições foram essas. Não, professor, pode seguir, pode finalizar. Tranquilo. Então, se alguém ainda tem mais algum comentário, algum colega? Não? Tranquilo. Então, parabenizo também a equipe, né, pela apresentação sobre a questão das pilhas e baterias. E as observações foram feitas para vocês, extrapolaram um pouquinho do tempo e tal. Essa questão de ajustes, isso com o tempo vocês vão dominar essa questão. Às vezes a gente também mesmo passa, a gente gosta de falar, gosta de se comunicar, né? Para finalizar aqui o nosso ciclo de seminário, né? Eu agradeço a todos vocês. Ficaram até o final, não sei se de corpo presente aqui na nossa sala virtual, né? Alguns por ali, o Juscelândio, que estava meio aperreado para jantar, né, Juscelândio? Já pode jantar em paz aí agora. Não vamos pegar ônibus porque estamos em casa, agora está aqui na nossa sala virtual, mas agradeço a vocês e só relembrando a todos que na nossa próxima quinta-feira a gente finaliza a nossa disciplina, tá bom? E vai ser com uma avaliação, tá? Uma avaliação por escrito. Eu vou enviar o link para vocês alguns minutos antes de iniciar e vocês terão algumas horas aí para concluir e preencher e devolver, né? Enviar a avaliação de vocês. Lembrando que a avaliação vai ser individual, né? A gente espera e conta com a questão da ética de vocês, que vocês não fiquem conversando, né, para trocar informações. Basicamente tudo aquilo que a gente já estudou. Revisitem lá os materiais de vocês, revisitem lá os exercícios, e desde já eu agradeço. A gente vai finalizando assim, nessa forma, a disciplina. Professor, queria lhe parabenizar pelo seu trabalho que foi submetido, foi aprovado, que eu vi sua postagem no Instagram. Parabéns. O congresso foi aprovado. Inclusive, esse trabalho que foi aprovado foi fruto da disciplina passada, com a turma de resíduos da disciplina passada. Isso não impede, se vocês preferirem também submeter esses trabalhos de vocês aos próximos congressos. Porque, normalmente, para publicar em congresso, é interessante para vocês pegarem, né, essa paixão aí pela publicação científica e para ir treinando também, como eu falo para vocês lá no início das nossas aulas, né, é importante que vocês vão galgando aí outros patamares de estudo, graduação. Quem já tem graduação, que está fazendo uma atualização aqui no curso técnico, que possa estar fazendo aí também uma pós-graduação na área, e as publicações são importantes para todos, né, então esses trabalhos de vocês aqui, todos têm potencial, exatamente porque a gente tentou focar no macro vindo para o micro, que é Manaus. Então, vocês têm dados também de Manaus que vocês compilaram e vocês discutiram nos resultados de vocês, e eles podem facilmente também aí, não vou dizer facilmente, porque você tem que, né, ter um rigor maior para escrever quando vai submeter a um congresso. Tá bom, gente? Então, desde já, não desistam, a gente dá falta a nossa última aula, né, que é a prova, né, na próxima semana. Preparem, estudem, qualquer coisa podem perguntar lá pelo e-mail, pelo Google Meet, que a gente pode estar respondendo aí para vocês, eu e a professora Nereida, tudo bem? Professora Nereida, quer finalizar? Então, só dar parabéns a todas as turmas, né, e agradecer a participação de todos. Tá bom, então, parabéns aí, turma. Já tem gente que já está com fome, né? Vou finalizar aqui, então, a nossa gravação.